Era para ser um jogo tranquilo, né? Para o Corinthians. Mas, meus caros, tranquilidade parece ser uma palavra fora do dicionário, fora do vocabulário corintiano, por conta do próprio Corinthians muitas vezes, e essa é a grande verdade. Se a gente for pegar a análise do pré-jogo, jogo em casa, na Neoquímica Arena, contra um adversário limitadíssimo, o Racing do Uruguai é fraco, é um time que é muito mais da guerra, da luta, da força física do que propriamente criar ações que vão causar danos aos adversários. Time muito limitado. E o Corinthians com o retorno do Hugo Souza, o Angeleri jogando mais uma vez de titular, o time praticamente titular, falta o Garro, é verdade, mas Bidon, Carrilho, Ranielli, Romero, Memphis, Yuri, era para ser um jogo tranquilo. Mas essa tem sido alguma das tônicas, essas coisas que acontecem no jogo do Corinthians, independentemente da competição, independentemente do adversário, muitas vezes é o Corinthians que se sabota. O Corinthians, fisicamente, me parece ser um time muito desgastado. O Corinthians tem alguns jogadores que são bombas relógio dentro dessa equipe, especialmente o senhor Félix Torres. Pô, Quessadinha, mas o Corinthians jogou o jogo, vamos falar bem do Corinthians? Vamos. Tem bons pontos aqui positivos que eu preciso ressaltar para não ser injusto. Mas 1-0, com um jogador a menos, com um lance milagroso no finalzinho da partida, duas defesas do Hugo e o Mateuzinho cortando a bola em cima da linha para não sair o gol de empate dos caras. Enfim, não é um jogo que me deixa contente, né? Que me deixa feliz. Uma atuação belíssima do Corinthians. Me deixa muito mais preocupado, mesmo com a vitória, do que propriamente olhando as coisas do copo meio cheio, né? É verdade que os 3 pontos eram fundamentais para o Corinthians ainda brigar dentro deste grupo para tentar pegar a primeira colocação e escapar da segunda colocação, classificando já diretamente para as fases mais avançadas da competição. A vitória é excelente, o resultado excelente, mas o jeito conquistado preocupa e o torcedor sabe disso. Vamos lá. Primeiro de tudo, falar do Félix Torres. É inadmissível o Corinthians continuar apostando no Félix Torres. Chega um limite. Outro dia eu estava falando aqui no canal, depois do jogo entre Inter de Milão e Bayern de Munique, sobre o Kim Min-jae. Até quando haveria um limite? Eu não estou comparando os dois jogadores, é outra coisa, é outro tipo de competição, é outro tipo de envolvimento, enfim, características diferentes, níveis muito, muito distantes. Eu não estou comparando, não é isso. Mas até quando é o limite do aceitável para um jogador errar, errar, errar e continuar tendo chances, chances e chances? O Félix Torres já se mostrou um zagueiro instável. Ele já fez bons jogos, ele já fez ótimos jogos em que ele falhou e estragou a ótima atuação, ele já fez jogos terríveis e ele já colocou o Corinthians em situações como a de hoje. Algumas vezes. O Corinthians podia ter perdido o Campeonato Paulista com o Félix Torres como grande vilão e com justiça eleger ele como grande vilão pelo pênalti que fez e depois pelo cartão vermelho que tomou logo na sequência. E dessa vez, contra o Racing, o campo molhado, o Corinthians, enfim, com um adversário muito mais fraco pela frente, precisando ter cabeça, precisando ter o emocional, ele me dá um carrinho com as travas na chuteira, no tornozelo do adversário, no meio campo. Não é que foi um carrinho para cortar um contra-ataque que seria mortal, e nem isso teria justificativa pelo momento do jogo, início do primeiro tempo. Um carrinho sem noção no meio campo. Acerta o tornozelo, podia quebrar a perna do menino, do Racing. Começa a criar uma confusão, né, entre os jogadores, porque uns vão se proteger, outros ficam revoltados com o lance, e ele é expulso.
com poucos minutos da primeira etapa. Não tinha nem passado o primeiro momento do primeiro tempo. Ele é expulso. E o Corinthians, precisando do resultado, precisando construir o resultado, tem um jogador a menos e obriga todo mundo a correr o dobro, sendo que o Corinthians está com sérios problemas físicos. Enfim, até quando? A pergunta é essa. O Félix Torres vai continuar ganhando oportunidades. O André Ramalho tá mal, o João Pedro também cometeu erros, o Gustavo Henrique é o titular junto com o Félix, o Kaká, mas não tem explicação o Corinthians continuar olhando para o seu sistema defensivo sem pensar em reforços imediatos. Ah, mas tem que esperar o novo treinador. Não tem que esperar o novo treinador. Tem que já começar a trabalhar no mercado para trazer zagueiros para o Corinthians nesta próxima janela. E eu não estou falando só de um, não. Pelo que os outros apresentaram, pelo menos dois. Um de elite e outro muito bom. Porque senão não adianta você pagar o salário que você paga para o Memphis, o salário que você paga para o Yuri, para o Coronado, para o Garro, você ter o Carrilho no time. Uma hora ou outra, esses caras vão acabar entregando. E o Félix Torres é o pior deles, nesse sentido. Porque ele parece que vive no mundo da lua. Enfim. O Corinthians fez, até a expulsão do Félix Torres, um jogo muito ruim. Muito abaixo. Lento, parecia com uma certa preguiça, pouco envolvimento. Do outro lado também era um time que não estava dando tanta luta, então o Corinthians estava meio confortável no jogo. A expulsão fez talvez o time ligar novamente o foco. Sabe aquele meme do cara jogando videogame que tá relaxadão, toma o gol e vai pra frente para focar no que tá acontecendo? E o Corinthians, curiosamente, começa a jogar melhor depois da expulsão. Não troca-se um jogador de meio campo por um zagueiro, puxa o Ranieri para a zaga e o Carrilho vai fazer essa função mais protetora, mas também vai fazer a função que ele estava fazendo, desempenhando dois papéis. Tanto que o Carrilho é substituído no segundo tempo morto, né? Por conta disso. E fica o Bidon junto com ele no meio campo. O Romero baixa um pouco a linha, é verdade, para tentar fazer esse terceiro homem de meio campo, para não haver uma disparidade numérica no setor. E o Corinthians melhora. Melhora muito porque começa a criar muito jogo, gerar muito jogo pela direita. E aí começa a surgir muito bem o Mateuzinho. Já vamos falar mais do Mateuzinho. Mateuzinho, Carrilho, combinações por ali. O Memphis também caindo como um pêndulo, né? Saindo da esquerda, caindo pela direita. O Corinthians começa a criar oportunidades e tem ali uma outra chance já no primeiro tempo para abrir o placar. O Romero tenta um voleio que, se ele faz o gol, seria épico. Tem um cruzamento do Memphis que o Yuri passa da bola que poderia ter feito o gol. O Corinthians melhora e volta com o segundo tempo ainda respirando essa melhora sem mexer na equipe e acha o seu gol de um escanteio muito bem batido pelo Memphis. Acho que é o Gustavo Henrique que divide a bola por cima e o Romero, um caso de amor com o Anel Química Arena. Parece que a bola sempre cai no momento exato, no lugar certo para o Romero fazer um gol nesse estádio. É impressionante. Mais um gol do Romero e um gol importante. Quando eu disse que o Orlando Ribeiro preferiu fazer essa escolha de não tirar um jogador do meio campo ou do ataque para colocar mais um jogador, é exatamente porque o adversário era tão mais frágil que não houve essa necessidade. E ele acertou. Foi bem o Orlando nas substituições, na forma com que conseguiu organizar o time dentro do cenário. A volta do Hugo Souza, muito bem, muito bem. Dá uma segurança. Você vê que os próprios jogadores olham com essa segurança, até para tocar a bola num primeiro momento de construção. O Hugo é um jogador que já está ou já é um ídolo do Corinthians, se tornando esse cara, e o retorno dele é muito bom. Fez boas defesas, fez uma defesaça num lance de fora da área, um chute de fora da área muito bonito do jogador do Racing. Depois ele faz aquela sequência de defesas, né? Uma que ele meio que se atrapalha e espalma a bola para o meio da área, mas estava o campo molhado e tal, e depois ele faz a defesa com o pé, já nos minutos finais, que o Mateuzinho tem que fazer o corte que eu falei, mas o retorno do Hugo traz uma segurança muito grande. Eu não tenho dúvida que o Hugo em breve estará numa convocação de seleção brasileira.
é um grande goleiro, é um líder e veste essa camisa amarela como poucos, né? O Anguilleri muito, muito bem na partida. Eu gosto muito do Anguilleri. Ele dá uma segurança defensiva pelo lado esquerdo, mas ele também tem capacidade de cadenciar jogo, muitas vezes saindo da pressão do adversário com facilidade e acionando a bola na frente. Gosto muito. O Ranieri, um leão hoje no meio-campo, correndo por todo mundo e depois na defesa, né? Obviamente, correndo por todo mundo também. O Carrilho, com os seus lançamentos, fantástico, ditando o ritmo do jogo. Não gostei tanto do Memphis. Não gostei muito do Yuri. O Romero lutando bastante, fez o gol, tem uma nota positiva. Agora, o melhor em campo para mim foi o Mateuzinho. E eu sou um cara que critico muitas vezes o Mateuzinho aqui e eu acho justo a gente falar quando o cara joga bem. E não foi a primeira vez. Nessa temporada, os números do Mateuzinho são muito bons, defensivamente falando. E hoje ele fez um jogo muito, muito bom. Ele teve 5 desarmes certeiros. Ele conseguiu ganhar 5 de 7 duelos no solo. Ele conseguiu acertar 88% dos passes. E ele foi determinante em alguns lances, tanto nos desarmes quanto também nos cortes fundamentais, esse que eu falei, que ele salva um gol que era dos caras e, enfim, é como se ele tivesse feito um gol. Garante a vitória do Corinthians. O Mateuzinho é corintiano, o Mateuzinho se entrega dentro do jogo. Óbvio que ele tem muita coisa ainda para melhorar, mas ele tendo um reserva, e se o Corinthians for atrás desse cara com mais gabarito do que o Léo Maná, eu acho que ele tende a ser e tende a evoluir ainda mais. Mas é um jogador que hoje passa confiança. Acho que o Mateuzinho ganhou a posição, hoje passa confiança e é um dos melhores em campo. Em algumas partidas, hoje ele para mim foi o melhor. Foi o melhor. Veremos. O Corinthians vence um jogo que era necessário vencer. Vamos ver se a questão física, porque os caras tiveram que correr a mais por conta da burrada do Félix Torres, não vai pesar no final de semana contra o Flamengo. Só para a gente terminar o vídeo, em relação à busca pelo treinador, amanhã tem o Gelada com Quesada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre treinadores, sobre Dorival, sobre Tite, sobre tudo que aconteceu. Vou dar minha opinião mais explícita, porque eu tenho muitas perguntas sobre isso. Eu vou dar uma moral para o programa amanhã. Mas a verdade é que o Corinthians precisa correr contra o relógio. Não dá para ficar sem treinador, ainda mais neste momento da temporada, que é um arranque, que é uma projeção também de reforços agora nesta janela do meio do ano. O Corinthians não pode perder de vista os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e vive um momento delicado quanto a isso. Talvez um nome estrangeiro, vamos falar amanhã no Gelada com Quesada. Um abraço para vocês. Vai Corinthians, a primeira vitória na Sul-Americana.